Fala, criativos! Bom, todo design sabe a importância que é ter um bom mockup para apresentar nos seus projetos de design e convencer o seu cliente, né? E é por isso que nesse vídeo, criativos, eu quero te ensinar de uma forma muito simplificada e de uma forma profissional a você criar mockups realistas com diversos exemplos. Seja criando mockups para uma embalagem de café, uma embalagem de um refrigerante, utilizando várias técnicas que você pode aplicar de acordo com a necessidade do seu mockup. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Nesse primeiro exemplo, criativos, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar um mockup de uma embalagem de café, utilizando aqui algumas técnicas de distorções que vai deixar o nosso mockup muito realista. Então agora, para a gente aplicar o nosso mockup, criar o nosso mockup do zero com base nessa embalagem, vamos clicar agora na ferramenta de retângulo. E agora, criativos, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui um quadrado, né, uma ferramenta de shape, na verdade, não é nem quadrado. E vamos puxar aqui nas extremidades, né, da nossa embalagem. Eu vou deixar aqui com uma cor, na cor vermelha, e você vai fazer o seguinte, você vai converter primeiramente em objeto inteligente. Esse é um passo muito importante, vamos converter em objeto inteligente. Por quê? Porque quando a gente converte em objeto inteligente, depois a gente pega ali a nossa arte, joga essa arte dentro do objeto inteligente, e tudo que a gente modificar no objeto inteligente, ele não vai influenciar necessariamente na arte, a não ser a perspectiva, a distorção e outros fatores. Na prática é bem mais simples e é só me acompanhar. Converter um objeto inteligente, vamos colocar o nome aqui de mockup, e agora eu vou deixar com 50% de opacidade para que a gente consiga criar o molde aqui do nosso mockup conforme a nossa embalagem, né? Um outro ponto também, vocês estão vendo aqui que eu peguei uma arte, né, como se fosse um café, peguei uma arte já pronta, só para exemplo mesmo, para vocês verem na prática. Aqui é uma marca de café fictícia, né, peguei aqui do Freepik. Vou só ajustar essa arte aqui, vamos deixar essas informações aqui também centralizadas, vou aumentar um pouquinho, vou deixar mais ou menos aqui, vou dar um Command S para salvar. E aqui a gente já tem uma pré-visualização aqui do nosso mockup, né? O que a gente precisa fazer é adequar esse objeto inteligente ao molde do nosso café, da nossa embalagem. Agora é o seguinte, criativos, dá o Command T aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer são as distorções. Vou segurar o Command aqui e vou puxar aqui a nossa embalagem para que a gente alinhe pelo menos a questão da perspectiva, né? Então aqui é a mesma coisa, ó, vou diminuir um pouquinho aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que vou deixar um pouquinho mais aqui, nessa região, e aqui também. Aqui ele está muito mais alinhado com a perspectiva, né? Então a gente está alinhando aqui, porque depois a gente vai fazer essa curva. E aí a própria ferramenta ela vai identificar, ela vai fazer esse efeito de curva, né? Então a gente alinhou aqui certinho a questão da perspectiva, para que ele fique nos pontos de extremidades da nossa embalagem. E depois que a gente faz isso, criativos, dá o Command T de novo, você vai clicar nesta ferramenta aqui, né? Então você clicando nessa ferramenta, vocês podem analisar que teremos aqui alguns elementos, né? Algumas ferramentas para manipular a curva do nosso mockup. Seja clicando aqui, ou até mesmo clicando neste símbolo aqui, onde a gente consegue manipular essas curvas, né? Ou até mesmo adicionar divisões, né? Subdivisões, seja no ponto vertical e horizontal, só no vertical ou só na horizontal. E na prática, agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Então a primeira coisa, ó, eu vou pegar nessa pontinha aqui, eu vou arrastar, e aí você pode reparar que é muito legal a forma com que essa ferramenta ela acaba influenciando o nosso mockup, né, o mockup ali que a gente subiu da arte. Vou pegar essa extremidade aqui também, ó, vou puxar, olha que legal. Já vai ficando bem certinho. Não precisa ficar 100% alinhado aqui, tá? Com as bordas, porque depois a gente vai fazer um refinamento bem simples, que a gente vai ajustar isso aqui de uma forma bem rápida. E agora, criativos, ó, a gente fez aqui os ajustes na parte de cima, vamos fazer nessa parte aqui, ó. Vou puxar um pouquinho também nessa região.
Aqui eu vou fazer puxar também alguns pontos nas extremidades. E é agora que entra a ferramenta aqui de divisão, né? Por quê? Porque por mais que a gente manipule as curvas, vai ter um momento que a gente não vai conseguir, porque a gente vai precisar adicionar divisões. É importante você tomar cuidado com as divisões, porque elas podem trazer uma distorção muito grande do nosso mockup, né? Por exemplo, aqui eu vou ajustar o nosso mockup para que ele fique com um alinhamento melhor, né? Fazer uns testes aqui, ó. Deixar ele mais para cima, vamos ver que vai ficar, ó, aqui já ficou legal. Já ficou interessante esse resultado aqui. Porém, as divisões, elas podem acabar distorcendo muito. Então, é importante você usar numa quantidade, como eu posso dizer, mais segura, né? Não sair adicionando diversas divisões, seja na vertical ou na horizontal, porque senão vai trazer muita distorção para o nosso mockup. Na prática, vocês vão ver aqui também. Ó, eu vou adicionar essa divisão aqui. Vou puxar... Vamos puxar... Opa! Ó, já trouxe essa divisão aqui. Agora eu vou adicionar uma outra divisão bem aqui no meio aqui, ó, que eu sei que vai fazer uma diferença enorme. Agora sim, ó. Aí agora a gente consegue trazer um pouquinho mais de precisão no nosso mockup. É um trabalho ali que vai exigir um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado, né, para que a gente consiga chegar num resultado legal. Então aqui a gente vai ajustando também. Como vocês podem ver, né, a gente precisa ajustar essa parte aqui também, que acaba, querendo ou não, distorcendo, né, a parte de baixo aqui, ó. Então a gente vê que existe a necessidade, né, de adicionar uma outra divisão aqui. Então, adicionando essa outra divisão, a gente já consegue chegar num resultado bem melhor na questão das curvas. Um outro ponto interessante é que a gente pode trazer também algumas pequenas distorções que acompanhem o nosso mockup, né? Então, se você clicar aqui no meio, a gente consegue trazer essas distorções, porém, se eu clicar aqui, ela vai desfazer as curvas. Então, a gente pode fazer essas distorções criando aqui uma divisão na horizontal. Criando essa divisão na horizontal, então agora fica muito mais fácil para a gente trazer essa distorção ali, que tem que ser uma distorção bem cuidadosa, né, para a gente acabar não deixando a nossa arte muito distorcida. Então, esse é o segundo passo, né? Primeiro a gente criou o retângulo, converteu o objeto inteligente, depois a gente fez o molde do nosso objeto inteligente com base na embalagem, e agora a gente vai para o último passo, que é trabalhar aqui com a mesclagem do nosso objeto inteligente para deixar ele realista e fazer com que ele aproveite a iluminação, a sombra e textura do mockup original. Parece até complexo falando, né? Mas assim, bem simples, criativos. Agora é o seguinte, né? Já no terceiro passo, vamos deixar a opacidade em 100%. Com a opacidade em 100%, vamos aplicar aqui a opção de multiplicação, certo? O que a gente pode fazer para refinamento é o seguinte, agora é o último passo, só para a gente deixar certinho aqui o nosso mockup. Vocês podem ver que vai ficar faltando aqui uma parte, né? É como se fosse uma falha, que é o refinamento que a gente vai fazer agora por último. Então esse refinamento, a gente vai ajustando o que precisar ser ajustado. Quando a gente tem o contraste, né, quando a gente tem o nosso objeto inteligente em 100%, fica muito mais fácil para a gente ver, para a gente enxergar esses erros, né? Então, ó, aqui também vocês podem analisar que acabou passando um pouquinho. Passando não, ficou faltando um pouquinho. A gente vai trazendo esses ajustes.
E por último, criativos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar o efeito de máscara aqui, né? Porque a nossa planta ela está sobrepondo a nossa embalagem, certo? E não só a planta, né? Até o detalhe do feijão aqui. Então, criativos, ó, temos aqui o mockup, vamos adicionar aqui já o efeito de máscara, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a parte da planta aqui, ó, com essa ferramenta. Você vai clicar em ferramenta seleção de objeto, vai aparecer aqui para aplicar sobre a planta, né, essa seleção. E agora que aplicou sobre a planta, eu só preciso fazer com que essa região que esteja na planta, ela desapareça. Então é muito simples. Como nós temos a planta aqui aplicada, nós vamos em máscara, certo? Na máscara, a cor precisa estar ativada em preto, tá? Com a cor ativada em preto, seleciona aqui o pincel, vamos aumentar o nosso pincel e vamos aplicar o nosso pincel aqui, ó. Né? Então, o preto, para quem domina as máscaras, tem o conhecimento de manipulação das máscaras, o preto vai fazer com que, quando você passe o pincel em cima do preto, aquele elemento desapareça, né? Porque a gente está aplicando aqui sobre a máscara, tá? Se tiver dúvidas sobre máscaras, vou deixar agora o link disponível para vocês, onde eu ensino como que vocês podem fazer diversas aplicações com máscaras, dou vários exemplos, isso vai ajudar bastante vocês aí na jornada. E agora nós temos aqui resolvido a questão da nossa planta, e também agora eu vou fazer manualmente, através do pincel, essa sobreposição dos grãos de café. Então aqui nós temos o brush, temos na cor preta, para fazer com que desapareça a nossa camada, e com a máscara selecionada, no quadradinho da máscara selecionada é que eu vou fazer agora essa aplicação para que os grãos fiquem sobrepostos à nossa embalagem. Não tem muito segredo, criativos. É só a gente fazendo esse refinamento de uma forma muito simples. Então, feito isso, Então, ó, quando a gente faz a aplicação de máscara, a gente já não consegue fazer as distorções, né? Então, a gente só consegue fazer uma distorção de objeto quando a gente desativa não, quando a gente exclui uma máscara. Então, se eu excluir a máscara aqui, eu consigo fazer essa distorção. Mas, enfim, como finalizamos aqui o nosso mockup, o que eu quero fazer agora? Vamos colocar uma cor aqui também, né? Vamos trazer uma cor aqui, mais ou menos nessa tonalidade, para a gente complementar aqui o nosso mockup, a nossa embalagem, e finalizar ela com uma identidade visual bem bonita. Bom, agora que a gente fez aqui todo o contorno utilizando a nossa ferramenta de caneta, eu vou criar agora uma forma. Nessa forma eu vou adicionar exatamente esta cor. Vamos deixar agora em multiplicação. E é isso, criativos. Clicar duas vezes aqui. Vamos ver se a gente pode aplicar aqui um pouquinho desses níveis do branco, para deixar um pouquinho mais realista. Aqui a gente tem uma leve sobra do nosso mockup, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos desativar aqui a máscara e deixa eu fazer alguns pequenos ajustes na distorção para a gente tirar isso aqui que está vazando. Isso aqui acabou vazando um pouquinho. Pronto, e agora nós temos aí a aplicação do nosso mockup. Se você quiser alterar alguma coisa dentro da arte, de repente para trazer um alinhamento melhor por conta das distorções, basta clicar duas vezes no objeto inteligente, e aí você vai testando em qual a melhor posição fica, né, a aplicação do nosso mockup, considerando que a gente tem as distorções que a gente fez aqui no nosso mockup, e aí você vai ter que testar para entender qual a melhor posição fica a nossa arte, né? Considerando também as distorções que aplicamos, né? De repente ajustando aqui algum pontinho ou outro, como neste caso aqui você pode ver que está um pouquinho torto. A gente criou aqui uma divisão no meio justamente para isso, né? Para tentar melhorar um pouquinho essas distorções. Por isso que é importante vocês aplicarem as divisões com uma certa cautela, justamente para
não trazer aí uma distorção muito grande, né, da sua arte. E agora, para finalizar, a gente faz novamente aquele processo, cria a máscara, vamos selecionar aqui a planta, segurando aqui o pincel. Na verdade, eu vou fazer ao contrário, vou dar um Alt Del aqui, então a gente já ativa a nossa máscara nesta região. Aqui a gente tira manualmente, de uma forma bem simples. E pronto, criativos, temos aqui o nosso mockup aplicado na nossa embalagem. Muito legal, né? Através dessa ferramenta de distorção a gente consegue trazer um realismo na nossa embalagem, justamente porque não fica algo somente ali reto, mas fica algo ondulado, né? Trazendo um pouquinho mais dessa distorção da embalagem original. E no modo de mesclagem a gente consegue reaproveitar seja os valores de sombra quanto também de iluminação da nossa embalagem para o nosso mockup. Agora, criativos, nesse exemplo eu quero te mostrar como que você pode estar utilizando a ferramenta ponto de fuga para criar o seu mockup. Em algumas situações a gente consegue estar utilizando essa ferramenta para a criação de mockup de uma forma aí bem rápida. Agora, para você criar o seu mockup utilizando o ponto de fuga, que já é a segunda opção que temos para a criação de mockup, a primeira coisa que você tem que fazer, criativos, você vai selecionar aqui a sua camada de imagem, deixa ela full no seu documento. Agora você vai dar um Command A, né, Ctrl A, se for Windows. Vai fazer a seleção geral da sua imagem e agora você vai segurar o Command Shift C, tá? Ele vai copiar o seu documento. Se for Windows, é o Ctrl Shift C. Depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte, vamos ocultar aqui a camada da nossa imagem, que a gente quer como textura. Agora você vai na camada do seu mockup, você vai clicar em filtro e você vai clicar em ponto de fuga, tá? E como que funciona ponto de fuga? Você vai clicar agora nesta ferramenta e clicando nessa ferramenta nós vamos selecionar aqui as extremidades do objeto que a gente quer criar o nosso mockup. Então você pode reparar que ele já vai linkando de forma automática até criar, né, o espaço ali onde a gente vai aplicar a nossa textura. Com esse espaço agora definido, você vai dar um Command V, onde a gente vai colar a textura que a gente tinha copiado no começo do vídeo. Você pode reparar que vai mostrar aqui na tela, né? Vai colar aqui na tela. E para a gente aplicar nesse ponto de fuga, basta você segurar aqui e arrastar. Então, ó, vocês podem reparar que agora a nossa imagem ela se adaptou automaticamente aqui no nosso ponto de fuga que foi criado. Então, vocês clicando em OK, vocês podem reparar que a aplicação ela já é feita na própria camada da imagem. E aí, criativos, o resultado aí ficou bem legal, a gente fez essa aplicação de uma forma muito rápida, a gente não consegue ter flexibilidade nessa ferramenta para fazer as manipulações de forma isolada. O contrário, quando a gente consegue criar camadas e a gente vai trabalhando com as manipulações em cima dessas camadas. Então é uma ferramenta que em certos momentos ela facilita bastante, a gente pode estar utilizando, mas para mim não é a ferramenta ideal para a criação de mockup. Agora já nesse exemplo criativo, você já olhou para uma latinha de refrigerante e já pensou, cara, como deve ser difícil criar um mockup de uma latinha de refrigerante? Até mesmo por conta da forma que é feito, né? Mas se eu te provar que nesse exemplo a gente vai fazer mais rápido do que a própria embalagem de café, você duvida? Então vem cá que eu vou te mostrar. Agora, criativos, nós vamos para um outro exemplo onde vamos criar um mockup para uma lata de refrigerante, tá? Primeiro passo, selecionar aqui a ferramenta de Shape, retângulo. Nós vamos puxar o nosso Shape agora para as extremidades da nossa lata, para que fique aqui até o final as extremidades. Vamos renomear como mockup. Depois disso, vamos converter em objeto inteligente, deixar com opacidade de 50% para a gente conseguir ter uma melhor visualização. E agora no Illustrator, eu tenho aqui uma arte fictícia de uma lata, de uma embalagem, né, de refrigerante, de uma lata de refrigerante. Vou clicar duas vezes no objeto inteligente e eu vou exatamente colar agora essa nossa embalagem, tá? Peguei uma embalagem aqui de um banco de vetor, só para a gente aplicar aqui o nosso exemplo. Vou alinhar aqui, vou salvar, vou fechar esse mockup. E agora nós já temos aí uma visualização mais ou menos de como vai ficar, né? Bem interessante. Agora, diferente, criativos, do exemplo anterior, onde a gente trabalhou aqui, vou dar o Command T, clicando nessa ferramenta, a gente trabalhou com distorções, né? Distorções manualmente, criando ali divisões através do eixo horizontal, vertical.
Agora vai ser um pouquinho mais simples, por quê? A gente não precisa necessariamente também criar só divisões e fazer tudo manualmente. A gente tem algumas ferramentas aqui que a gente consegue explorar essas possibilidades. Por exemplo, eu coloquei nessa ferramenta aqui, né, arco para baixo. Então, com o arco para baixo, eu consigo distorcer essa parte de baixo aqui da nossa lata, tá vendo? Eu faço essa distorção, então ela fica um pouquinho mais alinhado com a lata. Depois eu só preciso ajustar aqui, ó, mais ou menos, ó. Olha que legal. E na parte de cima, a gente pode fazer manualmente. Então, nessa opção aqui, a gente consegue trazer diversos tipos de distorção, tá vendo? Ó? A gente consegue essa aqui, a gente consegue, de repente, inflar, dependendo ali da proposta que você quer também, essa aqui poderia funcionar. Mas para este exemplo, o arco para baixo resolveu super bem, né? Porque a gente precisa trazer este formato aqui. E na parte de cima a gente vai fazer manualmente essas alterações, né? Eu vou dar OK. Agora, deu um soluço aqui. Vou dar um Command T. Vamos clicar nessa ferramenta novamente. E agora sim, criativos, agora nós vamos fazer as aplicações aqui manualmente. Então vamos selecionar aqui uma divisão ao centro. E agora a gente puxa. Tá vendo que a gente vai precisar puxar esses pontos aqui, né? Então, na lógica, a gente vai precisar de uma divisão aqui na horizontal, para não acontecer isso aqui, ó. Porque senão a gente vai puxar essa vértice e vai todo o resto junto com ela. Então, ó, vamos adicionar aqui uma divisão na horizontal. Feito isso, agora sim, agora vai dar certo, tá vendo? Ó? E aqui está praticamente pronto, né? A gente já fez lá de uma forma automática. Vocês podem reparar que vai ficar ainda sobrando um pouquinho, né? Mas neste exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse refinamento de uma forma também muito rápida. Clique em OK. Agora com todo o formato aqui feito ao redor da nossa lata, vamos deixar agora em 100% de opacidade, vamos em modo de mesclagem e vamos deixar agora, criativos, em multiplicação. Multiplicação eu acho que foi o melhor resultado mesmo. Multiplicação, vamos deixar 90% aqui de opacidade. E tá ótimo, a gente já tem um resultado aqui bem legal da nossa embalagem, né? Porém, agora a gente precisa fazer os refinamentos, né? Vou ocultar aqui a máscara, vou ocultar aqui a camada, por enquanto, do nosso mockup. Vou selecionar agora essa ferramenta seleção de objetos e eu quero selecionar somente a nossa lata. Então, através dessa ferramenta aqui, a gente vai ter somente a seleção da nossa lata. E agora, esse é o refinamento, criativos. A gente tem aqui o nosso mockup, né? A gente tem a seleção somente da nossa lata. Então agora, eu vou clicar na camada do mockup e vou adicionar agora um efeito de máscara. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Clicando aqui, o que acontece? A gente vai aplicar um efeito de máscara somente ao redor, né? Somente no contorno aqui da nossa lata. Então, isso é um ponto importante, porque a gente pode até expandir um pouquinho aqui, ó, o nosso mockup, para tirar um pouco esses elementos que estão vazando, né? E aí a gente não tem problema também de vazar o nosso mockup. Porque se eu tirar essa máscara, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, eu vou ocultar ela aqui, ó, vocês podem ver que ela está vazando, né, o contorno da nossa lata. Agora, com o efeito de máscara, não. Ela vai ficar rente, vai ficar certinha com o contorno aqui da nossa lata de refrigerante. Agora, um outro ponto que a gente pode trabalhar aqui também para melhorar um pouquinho a questão da iluminação, da sombra e até mesmo dessas partículas de água é o seguinte: dá um Command M aí no seu teclado, a gente vai em níveis, e aqui a gente vai descer um pouquinho esses níveis, e aqui a gente pode subir um pouquinho também, para deixar um pouquinho mais com contraste, né? Então a gente vai trabalhando aqui, ó, para estudar qual o melhor resultado aqui se aplica para a nossa latinha. Mas ó, aqui já ficou bem legal, já gostei bastante desse resultado. E é isso, criativos. De uma forma muito simples, aí a gente fez a aplicação agora de um mockup em cima de uma latinha de refrigerante. Muito legal o resultado, né? Realmente parece ali difícil, mas as ferramentas que o próprio Photoshop ele já disponibiliza para a gente de distorção facilita muito o nosso processo
para criar um mockup e fazer com que esse mockup seja adaptado de acordo com aquela distorção da nossa embalagem, da nossa lata, seja o que for. E aquilo que parecia difícil se tornou simples e até mesmo fácil. Agora, nesse exemplo, criativos, nós temos um painel aqui de rua, né, um painel que ele está bem desgastado ali, e a gente vai aplicar um mockup agora em cima desse painel. E o interessante disso é que no modo de mesclagem a gente vai utilizar também bastante dessa textura desse painel para deixar esse mockup realista. Então, vem comigo. Então agora, para criar o nosso mockup aqui, vamos selecionar a ferramenta de retângulo, né? E através do nosso shape a gente vai puxar agora nas extremidades desta placa. Vamos deixar aqui no vermelho. E como sempre, vamos colocar o nome de mockup, converter em objeto inteligente, deixar com 50% de opacidade. E agora sim, dá um Command T. E a gente vai trabalhar aqui com as proporções, né, inclinando um pouquinho aqui o nosso mockup, para que ele esteja na inclinação aqui da nossa placa, né, deixar o mais realista possível. Então, feito isso, criativos, muito simples, né? Normalmente, aplicar mockups em objetos mais simétricos, né, é muito mais fácil. A gente não precisa trabalhar com curvas, não precisa criar muitas divisões, enfim. É só a gente colocar os pontos em cada eixo e já está resolvido. Então, ó, aqui já fizemos a aplicação de uma forma bem simples. E agora, criativos, eu vou copiar aqui este banner fictício também, para a gente colocar no nosso mockup, né? Então, ó, vou clicar 2 vezes aqui no mockup, vou colar este banner aqui, vou alinhar ele aqui. Feito isso, vou dar um Command S, vou salvar e agora eu vou fechar. Então, como vocês podem ver, nós já temos aqui nosso mockup aplicado, né, com 50% de opacidade. Agora, criativos, irei fazer o seguinte, vamos deixar em 100% aqui o nosso mockup, e no modo de mesclagem é que a mágica acontece, né, como vocês têm visto aí nos exemplos. No modo de mesclagem a gente consegue reaproveitar os valores de sombra e iluminação ali do nosso objeto onde a gente quer aplicar o mockup. Então isso faz toda a diferença. A multiplicação, na maioria das vezes, dá certo. Claro que a gente pode testar também outras opções, mas na grande parte das vezes a gente consegue um bom resultado. Cliquei 2 vezes na camada do mockup. A gente pode também testar um pouquinho aqui nas opções, né, de estilo de camada em mesclagem. Deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais falho, até para a gente reaproveitar as texturas, né? Segurando o Alt aí do seu teclado, você consegue selecionar esses pins de forma isolada. E o legal disso é que a gente consegue reaproveitar a textura ali, né? Do próprio painel. Que é um painel um pouquinho mais desgastado, né? Então a gente aproveita essa textura. Feito isso, criativos, agora a gente seleciona uma máscara. Vamos aqui no Brush, seleciona aqui a ferramenta de Brush, vou aumentar um pouquinho aqui, e a gente vai fazer alguns refinamentos manualmente, né, porque isso aqui é bem detalhado, enfim. Para a gente deixar de uma forma mais realista, a gente precisa fazer essa máscara, aplicar essa máscara de maneira individual. Se você ainda tem dúvidas de como trabalhar com máscaras no Photoshop, vou deixar o link disponível aí para você acessar, tá bom? Agora, criativos, ó, vou selecionar a cor preta, vou selecionar o quadradinho da máscara e agora a gente vai ocultar, né, o nosso mockup aqui dessas dobras. Criativos, como vocês podem ver, é um certo trabalho isso aqui, né, até porque existem muitas imperfeições ali na própria placa. Então isso acaba dando um trabalho aí para a gente fazer uma máscara que fique de uma forma um pouquinho mais realista. Mas no contexto geral, a gente vai, obviamente, olhar um pouquinho mais de longe, né? A gente não vai olhar com tantos detalhes para essa placa de uma forma tão próxima, então não tem problema também se ficar uma falha aqui, uma falha ali, vai ser quase que imperceptível. E esse é o resultado final aí que temos com o nosso mockup aplicado aí em um painel urbano no meio da cidade, né? De uma forma aí bem realista. E é isso, criativos, ficou bem legal o resultado, né? Modo de mesclagem ali realmente salva a gente e faz com que a gente consiga pegar atributos de textura, iluminação, sombra e deixar o nosso mockup bem realista. Dessa vez eu tive um pouquinho mais de trabalho, até porque tinha bastante imperfeição ali nesse painel, né? Então a gente tem que fazer uma aplicação de máscara ali, trabalhar com essas imperfeições para que
o nosso mockup acompanhe essas imperfeições, né? Agora, criativos, eu vou te mostrar o exemplo mais rápido que você vai ver na sua vida. Nós vamos simplesmente pegar um logotipo e vamos adicionar aqui em uma bolsa de uma forma muito simples. Esse é um dos exemplos mais fáceis, né, para a gente aplicar um mockup aqui através de um logotipo. Então, a ideia aqui é pegar este logotipo fictício e a gente aplicar este logo, né, em cima aqui dessa sacola. Sacola não, bolsa, né? Bag, bolsa, deve ser uma bolsa aqui. Sacola é plástico. Mas enfim, vocês entenderam. Agora vamos colocar aqui o nome de logotipo. E agora é o seguinte, criativos, nós temos o logotipo aqui, né? É bem simples. Clica 2 vezes em cima da camada. Aí a gente vai nas opções aqui, estilo de camada e mesclagem. E agora a gente vai trabalhar com os níveis, né? E você segurando aí o Alt do seu teclado, a gente vai puxando esses níveis. E conforme for puxando, vocês podem perceber que o nosso logotipo aqui ele vai mesclando com a textura. Então ele vai trazer mais essa sensação de mesclagem, né? Como se fosse um relevo ali na nossa... Não na nossa sacola, cara. Eu esqueci o nome disso aqui, gente. É bag, Ó, nem lembro mais o nome disso aqui. Mas vamos lá, vocês entenderam. Agora a gente vai arrastando isso aqui, ó. E olha que interessante, né? A gente vai deixando cada vez mais a nossa textura inserida no contexto aqui da nossa bag, que eu não sei falar outro nome, vou falar bag nesse tutorial. Feito isso, criativos, agora são apenas poucos detalhes para a gente trazer realmente esse realismo, né? Basta você selecionar aqui o Command T, clicar neste símbolo aqui, e agora a gente faz as distorções manualmente. Então vocês podem ver que a gente tem uma distorção aqui como se fosse uma curva. Aqui a gente tem uma outra, porque aí o nosso logotipo ele vai ficar como se realmente estivesse, né, inserido ali no contexto dessa bolsa, dessa bag, enfim. E aí ele fica de uma forma também bem mais realista. E aí, em menos de 1 minuto, a gente consegue ter um resultado aí bem legal na criação desse mockup. E é isso, criativos, eu espero que vocês tenham gostado desses exemplos, principalmente aí no uso das técnicas, né, como que a gente consegue criar um mockup, seja adicionando um objeto inteligente, trabalhando com os modos de mesclagem, ou até mesmo trabalhando aí com as distorções que através das ferramentas do Photoshop a gente consegue fazer nos nossos mockups. E criativos, só se esse vídeo te ajudou, mas só se ele te ajudou, eu vou pedir uma coisa, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Deixe aí nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo, se tiverem mais sugestões ou até mesmo quiserem comentar sobre esse tutorial, estarei aqui de portas e coração aberto para estar respondendo vocês. Grande abraço, até breve, até mais design.